aliança no Sinai. Antes da aliança, no Sinai, Deus salvou Israel literalmente. Vocês sabem que Deus só faz aliança com aqueles que Ele resgata? Deus só faz aliança com aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Deus só faz aliança com aqueles que são salvos em Jesus Cristo. Primeiro Deus salva, como fez com Noé. Deus proveu salvação e libertação para Noé e depois fez uma aliança com Noé. Deus também, Ele primeiro mostrou graça e misericórdia para com Adão e para com Eva e depois fez uma aliança com eles. Deus também mostrou graça e misericórdia para com Abraão e depois fez uma aliança com ele. Assim também com Israel. Deus os libertou da escravidão egípcia e então fez uma aliança com eles. Deus só faz aliança com homens e mulheres salvos em Jesus Cristo. Só que esta aliança que Deus fez com Israel ali no Monte Sinai, ela é mais completa do que as outras. Primeiro teve a aliança com Adão, depois com Noé, depois com Abraão. Esta é a quarta aliança bíblica, mas ela é muito mais completa, porque aqui nesta quarta aliança com Israel, Deus deu a doutrina do santuário. Deus deu o ritual do santuário terrestre. O santuário terrestre é a mais perfeita ilustração do grande plano da salvação. É impossível você entender o plano da salvação como um todo se você não entender, se você não estudar a doutrina do santuário. Queridos, a doutrina do santuário foi estabelecida para se tornar uma explicação, uma ilustração, uma cópia de como funciona o grande e maravilhoso plano da salvação. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29, vamos ler os versos 10 a 13. Deuteronômio capítulo 29, versos 10 a 13. Todos vós estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito e como jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Olha a aliança, Deus os tira do Egito, Deus faz aquele milagre maravilhoso, libertando-os, abrindo o Mar Vermelho, fazendo com que eles passassem o Mar Vermelho em seco. Deus destrói os egípcios no Mar Vermelho, Deus conduz o seu povo pelo deserto até o Sinai, e aí, depois de todos estes milagres, estas maravilhas de salvação e de libertação, Deus então lhes dá a lei. A lei é dada para aqueles que são filhos e filhas de Deus. A lei de Deus não tem valor nenhum para o ímpio. Nós precisamos entender isso. Primeiro, Deus nos faz filhos e filhas, através de Jesus Cristo, nascendo da água e do Espírito, gerados pelo Espírito Santo. O nosso nome é registrado no livro da vida. E então, como filhos e filhas de Deus, Deus diz, agora eu tenho para vocês, meus filhos, a minha lei, os meus mandamentos. Eu vou dar poder para vocês obedecerem os meus mandamentos. O santuário estava dividido em 3 partes. O pátio, onde tinha o altar de sacrifício, e a pia. E na primeira sala, chamada Lugar Santo, existia o candeeiro com 7 lâmpadas, à esquerda de quem entrava, à direita de quem entrava estava a mesa com 12 pães, e na frente de quem entrava estava o altar de incenso. Aí tinha o véu, e atrás do véu estava o lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto com os 10 mandamentos dentro. E ali, sobre a arca do concerto, existia uma luz sobrenatural, a presença divina, Shekinah. Queridos, este tabernáculo terrestre, este santuário terrestre, foi dado para ilustrar o plano da salvação. A primeira parte é o pátio. É lá que está o altar de sacrifício. Jesus Cristo morreu no pátio. O pátio do santuário celestial é o planeta Terra.
Jesus morreu no Monte do Calvário. O Monte do Calvário foi o altar de sacrifício do santuário celestial. Ali não morreu um animalzinho, ali morreu Jesus Cristo, Filho de Deus. Portanto, queridos, a salvação começa lá no Monte do Calvário. Percebam que a lei de Deus não estava no pátio, não estava no lugar santo. A lei de Deus estava no Santíssimo. O pecador, quando vinha confessar os seus pecados, buscando salvação, ele entrava no pátio. E ali era sacrificado o cordeirinho no pátio. Quando o pecador colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava os pecados, matava aquele cordeiro, e o cordeiro era colocado sobre o altar de sacrifício e era queimado em oferta a Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação para o pecador exige que ele vá ao Calvário. Primeiramente você vai ao Calvário e você se agarra em Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o seu pecado. E você então é coberto pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então, queridos, no lugar santo vinha o ministério da intercessão. O ministério da intercessão está no lugar santo. Jesus Cristo primeiro morreu como Cordeiro de Deus no pátio, o planeta Terra, sobre o Monte do Calvário. Depois de cumprir com esta primeira fase de Jesus Cristo como sacrifício, como Cordeiro de Deus, ele ressuscitou e subiu ao céu e entrou no lugar santo e se tornou ali o nosso mediador, o nosso intercessor. Desde que ele subiu ao céu no ano 31 até o ano de 1844, durante todos esses séculos, Jesus Cristo oficiou como nosso sacerdote e mediador entre Deus e os homens. Porém, queridos, faltava uma fase no plano da salvação. Faltava a fase que acontece no Santíssimo do Santuário Celestial. Por isso, existe a profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs, dizendo que a purificação do santuário, que ocorria no Santíssimo do Santuário, ela aconteceria no ano de 1844, no final dos 2.300 anos. Por isso, em 1844, Jesus começou a terceira e última fase do seu ministério no Santuário Celestial, que é o juízo celestial. Ele entrou no Santíssimo e ele iniciou o juízo. O juízo começou pelos mortos e logo vai passar para os vivos. Quando Jesus Cristo terminar este juízo, ele lança o incensário sobre a terra. E então, queridos, depois dele lançar o incensário sobre a terra, ele sai do Santíssimo, se demora um pouco de tempo no lugar santo. Ele tira as vestes sacerdotais e veste as vestes reais de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E então ele retorna à terra em busca da sua igreja, em busca do seu povo. É este o plano da salvação, revelado através da doutrina do santuário. Queridos, Deus não colocou a lei lá no pátio para ser obedecida antes da redenção, antes do perdão. Não, queridos. O perdão, a graça de Deus se revela sem a lei. Ela se revela lá no pátio. Mas todos os perdoados e salvos em Jesus Cristo, eles são gerados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo grava a lei de Deus no seu coração. Nós não podemos eliminar a lei do plano da salvação. A lei não está no pátio, mas a lei está no Santíssimo. Por isso, queridos, depois de salvos em Jesus Cristo, Deus nos dá sua lei para obedecermos. É um privilégio, é uma alegria para todos nós que fomos salvos por Jesus Cristo, cobertos pelo seu sangue, purificados. É um privilégio podermos obedecer à lei do nosso Pai. A tua lei está dentro do meu coração. É a minha meditação de dia e de noite. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Aleluia.